nada de parar em Maria Helena, vai sair 10 horas. Amém? Louvado seja Deus, bendito seja o Espírito Santo de Deus, pois é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de todo domínio, pois Ele é o nosso único e suficiente Salvador, só Ele é o nosso Deus, pois Ele nos deu a perfeita e maravilhosa graça dEle às nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome de Jesus, pois o Espírito Santo de Deus tem nos ajudado até aqui. Amém? Bem-vindos sejam todos bem-vindos aí. A graça e a paz para cada um de vocês, os nossos internautas, né? Os nossos amigos que têm nos acompanhado aí pelo Facebook e também no canal lá no YouTube, Ministério Nova Sião, em Espírito e em Verdade. Amém? Pois a palavra de Deus é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Palavra essa da graça do nosso Deus, pois só Ele é digno de toda honra, digno de toda glória, de todo louvor e de todo o domínio. Amém? E para começarmos a nossa live de hoje, já inicio aqui dizendo o nosso tema: descansando no perdão eterno de Cristo. Descansando no perdão eterno de Cristo. Amém? Essa é o tema da nossa mensagem de hoje. Amém? A graça e a paz também aos nossos irmãos aqui da cidade de Sobradinho que têm nos acompanhado. Sintam-se abraçados pelo Ministério Nova Sião e pelo Espírito Santo de Deus que reina e habita dentro de cada um de vós. Amém? Louvado seja o nome de Cristo ressuscitado. Então, para que a gente inicie aqui, já com os nossos irmãos aí nos acompanhando, também mandar aqui a graça e a paz para os nossos irmãos aí na Santa Rita, né? Vila Santa Rita, para ser bem claro. Falei alguns nomes aqui, Ilha do Maçangano e todos os locais ali vizinho a da Terra também. Que Deus abençoe a todos vocês e também nossos irmãos lá em Petrolina, nosso irmão Francisco, né? Tem sempre nos acompanhado com sua esposa Lourdes, minha prima Lourdes. Um abraço aí para você e também para o nosso irmão e primo aí Felipe. Que Deus abençoe a vocês aí em nome de Jesus. Continuem nos assistindo, se inscrevam lá no canal no YouTube Ministério Nova Sião, em Espírito e em Verdade. Amém? Então, para você que chegou agora, o tema é descansando no perdão eterno de Cristo. Amém? Abra aí a sua Bíblia para que a gente dê início aqui à mensagem de hoje, para que a gente também faça uma oração, uma breve confissão da palavra. Amém? Colossenses no capítulo 2, no versículo 13, que diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos purificou de todas as transgressões. Amém? Então vamos orar a Deus nesta noite. Justo Deus e soberano Senhor, sabemos que Tu és eterno e em nós faz morada. E nesse momento eu quero Te agradecer pelo Senhor ter, meu Pai, nos vivificado juntamente contigo, ter nos livrado, Senhor, de toda a transgressão, apesar, meu Pai, de não termos participado do que está dizendo essa transgressão aqui, mas o Senhor, meu Pai, conhece e sabe tudo e todas as coisas.
pois o teu Espírito, meu Pai, é maior do que tudo e todas as coisas em nós. Transgressão essa, ó Pai, que está falando tua mensagem aqui na graça, era para aqueles, meu Deus, que viviam sobre a lei, mas para nós que vivemos debaixo da tua graça, aonde o Senhor nos deu o Espírito de santidade, o Espírito de sabedoria, um Espírito de liberdade em Cristo Jesus. Pois esta noite eu te agradeço por este maravilhoso momento, por poder estar aqui, meu Deus, ministrando a tua palavra. E peço que use-me para que assim eu possa, meu Pai, ministrar bem a palavra da verdade. Assim seja, e todos digam amém. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus, né? Cristo ressuscitado. Como tenho sempre falado a vocês, que o Cristo a qual nos referimos hoje é Cristo ressuscitado e não Jesus de Nazaré. Amém? Sobre esta palavra, aqui o apóstolo, falando, e ele diz em Colossenses capítulo 2, no versículo 13. Amém? Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Diga glória a Deus. Se naquele tempo Cristo perdoou todas as nossas transgressões, então hoje nós não podemos mais dizer que vivemos na transgressão, pois a transgressão que se refere aqui à mensagem, como falei, era a transgressão da lei. E nos referindo ao Espírito Santo, nesta época aqui, o Espírito ainda não tinha vindo às pessoas, amém? Aos irmãos, quando ele fala que vivificou, por quê? Não tem como um Espírito habitar em quem está morto. Se o Espírito de Deus que estava sobre o homem, naquela época onde Jesus veio para resgatar os justos e vivificou esses espíritos, para que assim neles habitasse o Espírito Santo de Deus, que é este Espírito que habita em cada um de nós. É por isso que hoje nós não podemos dizer que Deus é mau, que Ele solta a mão em tudo, que é um Deus que castiga. Pelo contrário, Deus ele é amor. Apesar de estar escrito que Ele é amor e é justiça também, mas a justiça de Deus que Ele está falando aqui não é para os nossos tempos de hoje, pois essa justiça já veio, aonde Ele veio com poder e justiça sobre aqueles que estavam ali no ano 70, aonde Cristo veio sobre as nuvens com poder e glória. Amém? Mas hoje, como nós temos visto, as denominações que existem no mundo em geral, prega a um Cristo cruel, a um Deus carrasco, a um Deus que por tudo você perde a salvação, a um Deus que por tudo você perde a comunhão, a um Deus que por tudo lhe abandona, deixa você de lado. Só que não é dessa forma. Amém? Nós temos que viver em Cristo Jesus um espírito de santidade. Como sempre tenho falado a vocês, não é estar em Cristo, viver debaixo da graça de Deus, sobre a potente mão do Senhor, e de repente eu me deparo com situações que me afastam de Deus. Não é dessa forma.
Quem se afasta de Deus não é aquele que está fazendo as coisas corretas e de repente ele começa a fazer algo errado. Não, são aqueles que realmente andam fazendo o que acha que está fazendo para Deus. Aquele que vive errante vai ser um espírito errante, até que ele se arrependa dos seus feitos da carne, amém? Que não há espírito imundo nenhum nessas pessoas. Isso são obras e feitos da carne. É por isso que nós não podemos vir mais aqui sobre ensinar as pessoas doutrinas direcionadas por homens. Hoje a doutrina é da palavra. Nós vivemos a doutrina do Espírito. Nós não podemos mais deixar nos enganar. Como falei agora há pouco, no sistema religioso, para muitos irmãos religiosos, eles não aceitam que o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós e que nós não precisamos participar de campanhas, de propósito, de jejum, de subida ao monte, tomar a ceia dos homens, né? Para ter comunhão com Deus. Quer dizer que a comunhão para com Deus é uma vez por mês? Que eu saiba, a comunhão no Espírito do homem para com Deus é eternamente. Você não vai deixar de ter comunhão com Deus porque você deixou de comer um pedaço de pão. Você não vai deixar de ter comunhão com Deus porque você esqueceu de orar à noite, ou todos os dias, ou todas as horas, ou em constante oração. Você não vai deixar de ter comunhão por causa disso. Pois fique você sabendo, independente que você ore ou deixe de orar, ou vá a monte, ou coma pão amassado pelo padeiro, ou tome suco achando que é o sangue de Cristo, você não vai deixar de ter comunhão com Deus, nem tampouco perderá a salvação por isso. Mas o Espírito daquele que é justo nos vivificou e nos deu esse direito, amém? De hoje vivermos debaixo da potente mão do Senhor, sobre o Espírito. Olha só, vou repetir o versículo 13, amém? Colossenses 2,13. Quando vocês estavam, ele não está dizendo aqui, o verbo agora já está onde? No passado, estava, não está mais. Está vendo? Estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Amém? Nós fomos vivificados com Cristo. Amém? Já nascemos, né? Para ser bem claro, porque nós não podemos nos incluir aqui neste tempo, pois nós não estávamos vivos nessa época, neste ano, aonde foi escrito isso, nós não estávamos lá. Nós não vimos Jesus ser crucificado. Nós não participamos da crucificação. Nem tampouco vivemos naquele tempo. Amém? Esta mensagem ele está dizendo àqueles que estavam lá. Outrora eles viviam debaixo da transgressão. Era incircunciso aquele povo gentil, porque não faziam parte do povo de Israel. Mas hoje nós fazemos parte de quem? Daquele que vivificou os espíritos dos justos. E vivemos em perfeita harmonia. Vivemos debaixo de uma graça soberana. Vivemos em Cristo Jesus plena alegria, gozo, paz, mansidão, longanimidade. Nós vivemos sobre a graça do Senhor sem temor do mal. Somos abençoados com todas as sortes de bênção. Ninguém que está hoje em Cristo Jesus perde a salvação. Você não perde mais a sua salvação, pois você já adquiriu. Mas para muitos religiosos, amém? Tudo deles é porque você está em pecado, porque se você não se converter a Jesus, você vai perder a vida eterna. Se você não devolver 10% do que é seu,
ali o seu espaço na vida financeira, você não vai crescer financeiramente. Engano, é um erro. Amém? Não tenho nada contra. Tenho nada contra quem faz isso, mas desde que você tenha realmente condições de tirar 10% do teu salário, apesar de que o dízimo naquela época era em alimentos. Criaram hoje, trouxeram isso hoje em espécie para quê? Para que muitos tenham dinheiro e outros não tenham. Onde muitos ficam ricos através de quê? Do suor dos outros. Amém? É por isso que eu sempre digo a vocês que é bom que trabalhem. Não é bom que essas pessoas vivam dessa forma, achando que está abafando, porque eu tirei 10% do meu salário e dei para a obra de Deus. Quantas vezes você já achou na Bíblia que alguém deu o dízimo para a obra de Deus? Você só encontra isso dentro das denominações. Porque se você ler a Bíblia, nunca lá você vai encontrar que alguém deu algo para Deus, para que a obra dele fosse feita. Sabe o que é que Deus diz? Quem primeiro deu para que alguém me retribua? Quem nos deu tudo foi Deus. A obra dele é perfeita. Quer que eu lhe diga uma obra maravilhosa e linda que Deus fez? Você, o homem. Esta obra, a conclusão do trabalho de Deus, o homem. Tem coisa melhor do que você saber que foi escolhido muito antes de você vir aqui. Antes de você existir como carne e sangue, tu já eras um espírito. Mas hoje, irmãos, digo para vocês, não para vocês, amém? Nossos irmãos que estão em graça, não vocês, mas aqueles que ainda são religiosos, ainda precisam de um leitinho, acordem. Você não vai perder a sua salvação, você não vai deixar de ser salvo, você não vai deixar de ser abençoado, porque você não foi ao círculo de oração, porque você não subiu um monte em vão, porque você não fez o jejum, não participou da campanha. Deus vai soltar a mão sobre você. Porque eu não tomei a última Santa Ceia do ano. Porque eu não participei daquele propósito que o pastor fez. Tudo isso é em vão. Cristo não é servido por mãos de homens, é servido por Ele mesmo. E Deus não é fiel a mim e nem a você. Cristo não é fiel a mim e nem a você. Ele é fiel para cumprir as suas palavras. O que Ele disse, Ele é fiel para cumprir. E como tem cumprido. Quer que eu te diga um cumprimento, uma promessa de Deus na tua vida que se cumpre todos os dias? Que tu és abençoado com todas as sortes de bênção. Amém? Este é o Cristo a qual eu vos ofereço. Se é que eu posso oferecer algo que Ele já conquistou. Amém? Cristo já conquistou a cada um de vós. Eu não preciso aqui apelar para ninguém. Eu não preciso perguntar aqui a nenhum de vocês se tem algum de vocês aqui se querem aceitar a Jesus ou não. Pois não somos nós que aceitamos a Ele. E Ele sim que nos encontrou. Cristo sim que nos resgatou, nos comprou. Amém? Pelo alto preço. Apesar de que nós gentios, nós fomos aproximados pela morte de cruz, onde Cristo resgatou ali a almas dos justos e pelo seu sangue nos aproximou a Ele. Nós gentios. Amém? Nós somos gentios. Em outro tempo vivíamos no mundo sem Deus. Éramos um povo esquecido. Éramos um povo que não tínhamos Deus. Não tínhamos direito à herança daquele povo de Israel. Mas quando Cristo foi à cruz do Calvário, tudo isso mudou.
nós gentios fomos aproximados. Chegamos ali à perfeição pelo sangue, né? Mas hoje não. Hoje nós não podemos levantar a nossa voz e dizer para que Jesus lave alguém ou cubra alguém com o sangue dele. Jamais. Pois ele hoje é espírito. Hoje ele não derrama mais sangue por ninguém e nem tampouco cobre alguém com o sangue dele. Amém? Se você não lembra, como tem muitos aí que ficam, né, botando Deus à prova, testando, pois digo a você, está escrito, e ele é fiel, ele diz que ele a ninguém tenta e nem pode ser tentado. Como ficam muitos aí fazendo isso, né? Colocando Deus à prova. Quer uma prova que eu digo? Colocar Deus à prova? Quando muitos dizem, mas Senhor, eu sou dizimista fiel na tua casa, e o Senhor não está olhando para mim, será que o Senhor me esqueceu? O Senhor diz na tua palavra, está escrito em Malaquias 3,10, que o Senhor abriria as janelas do céu para mim, se eu fosse fiel contigo. Querido, não faça isso, pois isso não é para o teu tempo, não te pertence. Não coloque Deus à prova, pois ele a ninguém tenta e nem tampouco pode ser tentado. Nunca mais faça isso. Porque você tira do teu bolso uma mixaria e dá para o homem, achando que está fazendo a obra de Deus, e não está, querido. A obra de Deus é perfeita, é maravilhosa, é simples e descomplicada. O homem é que complica tudo, com suas doutrinas vãs, com palavras, tentando lubriar, ganhar as pessoas, dizendo que está ganhando almas para Deus, para o reino do céu. E nós não ganhamos ninguém para Deus, pois todos somos de Deus. Amém? Seja ele vaso de honra, seja ele vaso de desonra. Quem decide tudo é Deus. E não há pecado nem em mim e nem em você, pois o que está dentro de nós é puro. Amém? O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós é puro. O que é que há no homem hoje? Transgressão de quê? Qual a transgressão? Como muitas vezes vimos. Ah, você está transgredindo. O quê? Você está em pecado. Qual? São obras e feitos da carne. Quem vivia no pecado, que era a transgressão da lei, era aquele povo lá de Israel. A lei não veio para eles. Hoje, a aliança que Deus fez conosco é no Espírito. Deus não fez aliança com o homem mais em tábuas de pedra, nem escreveu mais em tábuas de pedra. Se você não lembra, ele disse que ia escrever a lei dele sobre o coração de cada um dos seus filhos, para que ninguém ensinasse a um ao outro, pois cada um saberia como proceder. E não é assim? Então, se não vejamos aqui, Hebreus, amém? Hebreus no capítulo 7, no versículo 26 e 27. Amém? Hebreus, quem encontrou, diga amém. Graças a Deus. Hebreus no capítulo 7. Hebreus capítulo 7, no versículo 26 e 27. Graças a Deus. Amém. Então, olha só o que diz aqui.
o apóstolo Paulo dizendo aos nossos irmãos, lá em Hebreus, aos Hebreus, né? Ele diz, é de um sumo sacerdote como esse, que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltados acima dos céus. Amém? Está vendo aí? Olha a diferença do Espírito. Olha só que maravilha. Por que ele diz isso? Porque naquela época, nos tempos que Jesus andou sobre esta terra, quem dava as ordens eram os sacerdotes. E aqui Paulo dizendo aos Hebreus, nós não precisamos mais, pois já temos um sumo sacerdote que está acima de tudo e de todas as coisas. Independente do que aconteça, como nós estamos hoje, né? Trazendo aqui, pegando esse gancho, como nós estamos hoje, vivendo aí uma pandemia terrível, onde vida está sendo ceifada. Mas digo a você o seguinte, que não vos preocupeis, pois Deus, Ele sabe de tudo, e tem o controle de tudo sobre as mãos dele. Não adianta, como vejo muitos aí, blasfemando, dizendo que Deus está irado com o povo da terra, está com ódio. Jamais, irmãos. Deus, Ele é amor, Ele ama a cada um de nós. Ele não iria, como muitos têm aí, né, investido nisso, dizendo que Deus está aí fazendo isso para que o homem acorde. Não, querido. Essas coisas não é nova. Tudo já aconteceu antes de nós. O que nós estamos passando hoje, acredito eu, e é verdade, como o sábio deixou escrito, né? Que não há nada de novo debaixo do céu. Nada. Tudo que acontece hoje já aconteceu antes. Só que não é Deus que está fazendo isso hoje. Acordem. Pelo contrário, o homem, ele paga pelos seus feitos. Ele paga por mexer no curso da terra. Ele paga por mexer no habitat natural dos animais. Cada dia mais a humanidade crescendo e tomando espaço. E para onde vai? Os insetos, para onde vai? Os animais. Onde vai, mudam os cursos dos rios. E o que é que acontece? Por causa do erro de alguns, paga todo mundo, em geral. Amém? Então, voltando aqui à palavra, esqueça isso que você diz. Se você prega por aí para os seus ouvintes, que é Deus que está soltando a mão com essa pandemia sobre as pessoas, de jeito nenhum, querido. Deus não quer o mal para ninguém. Apesar de Ele ter criado o bem e o mal, mas Ele não lançou esta pandemia sobre esta terra. Amém? Creia que Ele é amor, é justiça para aqueles com quem Ele aprover ter misericórdia. Amém? Não acredite nisso, que Deus está irado com o povo da terra. Pelo contrário, agora que sim, se Ele já nos amava, agora que Ele ama mais e mais e mais e mais. Lamentamos sim, amém? As vidas que se foram, parentes, amigos que se foram, famílias até hoje choram, mas Cristo ressuscitado tem o controle de tudo. Amém? Não se desespere. Eu sei que Ele está cuidando de cada um de vocês. Amém? Não fique pensando porque você é cristão, porque você tem alguma seita ou vive ou crê de outra forma.
que Cristo mandou isso para que o homem acorde, jamais. O homem criou, ele vai ter que pagar pelas consequências. O que você planta, você colhe. Não espere que você morra para que amanhã, depois que você morrer, você vai pagar pelos seus atos. Não. O homem paga em vida. Amém? Os nossos erros pagamos aqui. Não é quando morrer, não. Porque o seu espírito está livre. Amém? Seu espírito está livre. Você é abençoado com todas as sortes de bênção. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Continuando aqui, voltando aqui à palavra, amém? Aí foi só para que você acorde, tenha aí a mente e os olhos iluminados, para que você acorde e veja que Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote. Hoje não existe homem como sacerdote, homem como pastores e mestres. Só existe um, Cristo ressuscitado. Amém? O resto que tem por aí afora é conversa fiada. Não tem poder de nada. Não cura ninguém. Amém? Não expulsa demônio nenhum. Não cura câncer. Não cura caroço. Não tira, caroço. Tudo isso quem faz é Cristo. Amém? E de quem aprove ter misericórdia. Versículo 27 do livro de Hebreus, no capítulo 7. Agora o versículo 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Está vendo? Tem precisão de você estar fazendo campanhas, tem precisão de você estar fazendo propósito, tem precisão de você estar batizando nas águas, subindo ao monte. E lhe digo mais, você que vai ao monte, você só vai levar picada de inseto, você não vai encontrar Deus lá, você não vai ter comunhão, sua fé nem vai aumentar, nem vai diminuir. Pelo contrário, vai ser mais uma noite de sono perdida, estresse que você vai ter e cansaço e enfado. Isso é o que você vai adquirir orando em um monte. Amém? É isso que acontece. E mais nada. Ah, mas o meu pastor, seu pastor é Cristo. Seu sumo sacerdote é Cristo. Ele é que pode tudo. Não, mas meu pastor é um homem de Deus, é um homem de oração. Ele pode ser de quantas orações ele quiser e fizer. Não vai mudar nada. Não vai mudar a vontade de Deus. Não vai comover o coração de Deus. Pois Deus ele faz o que ele quer. Pois ele não é servido por homens e nem tampouco obedece a homem nenhum que peça para que Deus faça e ele faz. Amém? Acredite, Deus não manda recado por homem nenhum. Deus não obedece a oração de homem nenhum. Amém? É de quem ele aprove ter misericórdia. Pois, para você que não sabe, quem ora por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Amém. Ainda no livro de Hebreus, agora no capítulo 10, no versículo 9 e 10. Amém? Hebreus, agora no capítulo 10, no versículo 9 e 10. Então, acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele
o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui ele está falando das alianças. Amém? A primeira aliança foi feita aonde? Escrita, né? Foi dada ali a Moisés. A lei era a primeira aliança, teve sua glória, sim, não podemos descartar, mas estava, como diz a palavra, se desvanecendo, estava deixando ali o seu uso, ia se tornar antiquado, e agora vinha a nova aliança. Qual era essa nova aliança? De que aliança ele estava falando? Aliança do Espírito. Amém? Se você não lembra, quando João Batista, trazendo aqui, pegar este gancho, quando João Batista disse: olha, após mim vem um que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias dos seus pés. E muitos ficaram perguntando, e ainda digo mais, João Batista disse, quando Jesus apareceu ali, ainda em carne e sangue, ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E tirou. Mas este pecado não é imputado a mim nem a você, pois nós não pertencíamos àquele tempo. Nós não estávamos lá. Como muitos hoje pensam, o pecado que muitos hoje acham que é pecado, que lá em Israel, naquela época, era a transgressão da lei, e hoje é o quê? Obras carnais. Existe sim obras malignas até hoje, pessoas que fazem terríveis coisas, maldade, crueldade terríveis. Esses são filhos da perdição. Mas aqueles que são escolhidos, ele pode até errar, mas o Espírito de Deus incomoda ele para que ele se arrependa e não o faça mais. Amém? Não é como muitos pensam que é hoje. Hoje olham muitos: não, mas eu sou um pecador, eu sou um miserável, cego e nu. Não, você é abençoado, você não é miserável. Lembre-se de uma coisa, que o pacto que Deus fez para conosco no Espírito, amém? Esse Espírito que nos deu a graça, que nos vivificou, nos deixou, amém? Felizes. É por isso que hoje nós trazemos aqui para você o verdadeiro Evangelho. Este sim, não é em qualquer lugar que você chega, como está escrito, como disse o apóstolo Paulo, que quando muitos deles abrem a Bíblia, eles abrem aonde? No livro da lei. Como muitas denominações no Brasil adotaram esta maneira de querer viver como vivia o povo de Israel naquela época. Trouxeram uma parte do judaísmo para dentro das igrejas, não, que igrejas somos cada um de nós somos a igreja de Cristo. O espaço a qual nós estamos entre quatro paredes é só um local que nos reunimos. Aqui não tem altar santo, somos nós o altar do Senhor, aonde Ele faz morada. Aqui atrás do púlpito, mas ninguém pode subir aqui porque este lugar aqui é santo. Se você não tiver em santidade, não suba no altar de Deus, pois ali é santo. Não, santo é você. O altar do Senhor és tu, e não o homem. Na função de um pastor, quero dizer em relação a espaço físico. O espaço entre quatro paredes não é a igreja. Amém? A igreja de Cristo somos nós. Aqui não é um altar. O altar de Cristo é vocês. Amém? Pois estes movimentos, esses rudimentos todos estavam se desvanecendo. Estavam deixando de existir para que a graça de Deus chegasse e reinasse. Como até hoje vivemos sobre a graça de Deus. Continuando a nossa leitura
Agora no versículo 10 ele diz: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Está vendo? Nós não vamos mais esperar que Jesus volte de novo para novamente fazer o sacrifício de cruz, morrer novamente para que eu e você seja salvo, como tem muitos até hoje esperando a volta de Jesus. E te digo mais, da forma que você está pensando em Jesus acabar com isso tudo, esta terra toda pegar fogo, como muitos ficam pensando e imaginando assim. A partir de hoje, abra sua mente e escute o que eu vou te dizer. Esta terra jamais será destruída por Deus. Jamais você verá os céus, como muitos pregam por aí, ser abalados. Pois Cristo já foi crucificado, os céus se abalaram. Hoje não. Todos nós, lembre-se disso, temos dias e hora e mês determinado por Deus. Chegará a minha vez, chegará a tua vez. Todos nós temos um dia de partir. Mas quando esse dia não chega, nós temos que viver ele da melhor forma possível, em perfeita abundância, em alegria de espírito, em saber que aquele que foi à cruz do Calvário, ele não irá mais. E para ser mais claro com o que eu estava te dizendo, se você não lembra, Deus disse lá em Isaías 66, verso 1, ele diz o seguinte: que a terra é o estrado dos seus pés. Amém? E o céu é o seu trono. Só para você ficar atento. Só quero que você lembre disso. Esta terra não será destruída jamais. Deus não tem planos para destruir a humanidade novamente, como muitos pensam, como uma vez aconteceu no dilúvio. Amém? Aonde só escapou Noé com a sua família e algumas espécies. Então, portanto, não haverá mais um dilúvio. Não cairá mais fogo do céu como caiu lá em Sodoma e Gomorra. Como muitos ficam aí condenando, amém? Os irmãos, aqueles que vivem sob o efeito da carne. E muitos acham que aquilo é demônio. Como muitas vezes já vi muitos tentando expulsar, dizendo para aquela pessoa que é homossexual, gritando: espírito da sexualidade, sai dessa pessoa. Não sai. Pois o espírito que está dentro daquela pessoa é o Espírito de Deus. Ele só tem que frear suas carnes. Ele não pode, para ser bem claro, tem que frear os impulsos da carne para que viva a alegria do Espírito, para que viva em perfeita harmonia. Não existe isso. E digo mais, querido. Há muitos por aí que se enganam e pensam que seu espírito, uma pessoa que é lésbica, uma pessoa que é homossexual ou bissexual, não importa. O que interessa é que Deus, o próprio Deus, não foi diabo, não foi demônio algum, não há espírito do mal nenhum nesta pessoa. O que é que acontece? O próprio Deus entregou estas pessoas às paixões infâmias da sua carne. E eles mesmos terão o próprio preço. Mas não é que é Deus que vai soltar a mão sobre essas pessoas, que vai destruir, acabar, ou nós que temos que chegar e acabar. Eu estou aqui defendendo, eu estou falando que é certo, correto. Não é para que você faça isso, saia espancando, venha encontrar uma pessoa dessa, como muitas vezes a gente vimos, né, na TV, os acontecimentos. Não, ame. É o mandamento maior. É o amor. É amar uns aos outros. Amém? Continuando ainda no livro de Hebreus,
Amém? Hebreus agora no capítulo 9, volta aí um pouco, Hebreus 9, versículo 26, concluindo aqui a mensagem, nós já estamos perto de encerrar, amém? Hebreus 9, 26, olha só que maravilha, amém? Não há espírito do diabo, do demônio nenhum, não existe essa que é Satanás, que é pombagira, que é tranca-rua, que é Iexu. Isso você só vai encontrar em outros locais. E dentro dos templos, das denominações evangélicas, que você vai encontrar esses nomes. Mas não existe isso na Bíblia. Amém? E não são demônios e de espíritos ruins que atormentam essas pessoas. São as paixões da carne. Isso faz com que as pessoas se inflamem e inflamem os outros. Versículo 26 do capítulo 9 de Hebreus diz: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Está vendo? Então, se ele aniquilou o pecado que há hoje, que pecado ele se refere? Para aquele que é religioso, pecado para eles hoje é o homem beber, é se prostituir, é matar, é roubar e outras coisas mais. Isso não são pecado. O pecado que está sendo mencionado aqui, que Jesus venceu, que ele foi à cruz do Calvário, era a transgressão da lei. Aquela primeira aliança que estava deixando de existir para agora uma nova aliança reinar. A do Espírito, que é essa que hoje nós vivemos, amém? Vivemos no Espírito, graças a Deus. Volta lá em Hebreus 10, agora no 15, nós vamos ler Hebreus 10, capítulo 10, versículo 15, nós vamos ler até o 18, amém? Olha só, Hebreus capítulo 10, versículo 15. Olha só, o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro, ele diz, olha o que diz o Espírito, que coisa maravilhosa. Versículo 16, esta é, e isso é do Espírito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em sua mente. Está vendo? Aí o 17 ele diz, acrescenta dos seus pecados. Ele diz, acrescenta, e dos seus pecados, iniquidades, não me lembrarei mais. Olha só, Jesus foi à cruz do Calvário, levou sobre si todas as dores, iniquidade, transgressões e tudo quanto havia ali de ruim, Cristo o fez. Amém? Tudo que havia ali, que era transgressão da lei, que matava aquele povo, o ministério de condenação e morte estava deixando de existir, para que agora existisse uma nova aliança. A aliança do Espírito. Vamos repetir aqui o que ele diz? Olha só. Repetir aqui o 16. E esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles
daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em sua mente. Aí ele diz no 17, acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Perdão. E onde estes pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Está vendo? Hoje é diferente. Muitos vão até as denominações atrás de uma libertação. Libertação essa que ele diz que é um demônio, que é um espírito maligno que rodeia, que o faz errar, que o faz beber, que o faz se prostituir e se engana. E muitos vão até lá por medo. Medo esse de quê? De morrer sem Jesus, de perder a salvação. Como que você vai perder algo que já foi conquistado? Que Deus já te deu o direito de ser livre, de ser salvo, de andar em perfeita harmonia. No Espírito, nós somos livres. O pecado que sempre você vai encontrar na Bíblia, várias vezes, em várias traduções, amém? Você vai encontrar o nome pecado, mas este pecado não é o que é imputado hoje. Era a transgressão da lei. Não sei se você lembra, mas a lei era tão terrível que Moisés temia, era tão terrível que se um animal passasse ali em frente ao monte, seria apedrejado. Está vendo como isso é terrível? Aí o 18, ele diz, repetir aqui o 18, amém? Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. E muitos irmãos hoje andam fazendo sacrifício. Se sacrificam como? Indo ao monte buscar a Deus, não vai achar, amém? Já disse, você não vai encontrar Deus lá, não vai encontrar anjo, não vai falar ninguém com você dos céus, lá de cima de montes. Não adianta você ir no monte orar pedindo para que Deus cure alguém, ou que Deus tire alguém das drogas, ou que Deus faça qualquer coisa. Deus não ouve essas orações, amém? Porque não depende de mim, não depende de você. É de quem Deus aprover ter misericórdia. Pois Deus, ele não é servido por homens, e não tampouco escuta homem nenhum. Amém? Como tem muitos aí abençoados, amém, para não dizer aqui uma palavra forte, para não xingar, porque isso é feio, né? Tem muitos irmãos abençoados aí, irmãos, pelo amor de Deus, abra a mente de vocês. Aonde foi que Deus desceu do céu ou abriu as janelas do céu e veio falar com você para que você dê um recado a alguém? Para de se enganar e enganar os outros. Não adianta, Deus não vai falar com você para mandar falar com ninguém. Deus não dá mais, nós não vivemos em um pacto. E os pactos, né, não se cruzam mais, deixou de se cruzar. Hoje nós vivemos no reino do Espírito, onde Deus fala com cada um de nós, não por intermédio de homem, ou por intermédio de anjos, ou profetas. Sinto muito, irmãos, você que se diz ser um profeta de Deus, seja um profeta para profetizar a palavra, amém? Se você fala por meio de profecia, profetize na palavra. Não fique com conversações dizendo que Deus mandou dizer para o irmão tal que isso vai acontecer na sua vida. Isso são adivinhações, amém? Se você não lembra, Deus diz o seguinte a respeito dos profetas, que conte com o sonho. Aquele profeta que profetiza na palavra, fale o que diz a palavra. Ai daqueles profetas que dizem e faz o meu povo errar, e ele diz, foi Deus que mandou.
não é desse jeito. Amém? Não é como o homem quer. Hebreus agora, para a gente encerrar. Hebreus 5, 14. Capítulo 5, no versículo 14, para a gente encerrar. Amém? Não se ofendam, irmão. Não se ofendam com as palavras que eu estou usando aqui, pois não sou eu que escrevi. Não sou eu que estou dizendo. Apenas eu estou mostrando o que está escrito. Se te falei algo que está fora da palavra, sinto muito, mas o que eu estou te dizendo, eu estou te mostrando versículo por versículo. Amém? E está aqui o Evangelho da Graça. Este é o Evangelho da sã doutrina. Ele diz, para a gente encerrar aqui, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Está vendo? O ministério do Espírito. Deus nos deu esta capacidade para discernirmos o que é bom e o que é ruim, o que faz bem e o que faz mal. Faça um teste na sua casa. Você quer saber quem é você? Você quer saber quem é a sua carne? Fica sozinho na tua casa. Amém? Sai todo mundo e fica sozinho para tu ver o que é que acontece. Como frear a sua carne? Conversa com você mesmo. Entra ali no mais íntimo do teu coração e tu verás quem és tu verdadeiramente. Amém? Então está aí esta palavra aí da parte de Deus, do Espírito. Você que chegou neste momento, o tema da nossa mensagem é essa: descansando no perdão eterno de Cristo. Este é o tema para hoje, para essa sexta-feira abençoada. Amém? E lembrando que amanhã, assim Deus permita, amém? O Espírito de toda a santidade, que comigo e contigo está e habita dentro de cada um de vós, se assim Ele permitir, amanhã às 17 horas estaremos aqui novamente com o nosso irmão querido aí, dispenseiro fiel da palavra de Deus, o nosso irmão Deraldino Costa, e também conosco o Ministério Nova Sião, em espírito e em verdade, louvando a Deus com alegria, alegrando os corações daqueles que estão tristes, pois o louvor nos alegra, nos torna mais felizes ainda do que já somos. Amém? Então, fiquem todos com Deus, fiquem na paz e até amanhã, se assim Deus o permitir. Que o Espírito Santo de Deus console e guarde a todos. Até mais.